programa já vai começar. Próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Horas 47 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. O que é destaque nesta sexta-feira? Nada de aumento. Justiça suspende aumento da tarifa de ônibus marcado para esta sexta-feira. Revista descobre dinheiro e celulares na cela dos ex-prefeitos Chinac, Adail e Mariolino. Manaus registra mais de 2.000 casos de Zika. Restrições em nomeações. Temer sanciona a lei das estatais com 10 vetos. Conselho Monetário Nacional mantém meta de inflação em 4,5% para 2018. Dilma decide não depor na comissão do impeachment. Corte Interamericana decide não opinar sobre impeachment de Dilma. Janot defende atos de Cunha e criticação da presidente afastada sobre processo de impeachment. Avião que combatia incêndio desaparece com 10 pessoas a bordo na Rússia. Comandante da PM desmente desativação da ronda nos bairros. Fuzileiro naval é morto ao sair de quartel no Distrito Industrial. Homem envolvido com drogas é executado na Compensa. Irantuba vive dias de terror. Assaltantes invadem loja, agridem funcionários e roubam dinheiro, celulares e uma motocicleta. O Jornal da Manhã começa agora. 5 horas 49 minutos em Manaus. Previsão do tempo. O tempo fica claro a parcialmente nublado, diz o Sistema de Proteção da Amazônia. O clima-tempo fala que não chove e que a temperatura continuará elevada com máxima de 34 graus. O dia amanhece com 25 graus e 85% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Sexta-feira, 1º de julho de 2016. Hoje é o 182º dia do ano no calendário gregoriano. 183 em anos bissextos. E faltam 183 para acabar o ano. Hoje é o dia de Santo Arão. O Rio Negro continua estabilizado, não sobe nem desce. Seu nível em relação ao mar continuava ontem em 27 metros e 18 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagem. Registros da história, o que aconteceu nesta data. 1098, eclipse total do Sol. 1916, cerca de 60 mil soldados britânicos morreram em apenas um dia na Batalha de Somme, ofensiva militar que envolveu a França e o Reino Unido. 1921, primeiro Congresso Nacional do Partido Comunista da China. 1937, a Inglaterra lançou o primeiro serviço telefônico para atendimento de emergências. 1939, é fundada nos Estados Unidos a rede televisiva da CBS. 1944, início da Conferência de Bretton Woods, no qual é idealizada a criação do Fundo Monetário Internacional. 1946, os Estados Unidos explodiram uma bomba atômica no atol de Bikini, no Oceano Pacífico. 5 horas e 51 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região estabeleceu o reajuste de 8% nos salários dos rodoviários de Manaus. O dissídio coletivo econômico da categoria foi julgado nesta quinta-feira em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, conduzida pela presidente do TRT-11, desembargadora Maria das Graças Alecrim Marinho. O relator do dissídio, desembargador Ayrton José Veloso, citou que o reajuste foi estabelecido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. O mesmo percentual também será aplicado nos benefícios dos trabalhadores, como a cesta básica, ticket de alimentação e o Vale Lanche. Estão abertas as inscrições para o 5º encontro da Associação Brasileira e Alzheimer Regional Amazonas,
que será realizada no próximo dia 9. As inscrições, não esqueça, devem ser realizadas na sede da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, localizada na Avenida Brasil, bairro de Santo Antônio, onde está localizado o Centro de Convivência da Família Madalena Acidal, e na Fundação Dr. Thomas, no setor PAD, no bairro do Parque 10. As inscrições devem ser realizadas de 8 às 12 horas até o preenchimento das 250 vagas. A Fundação Amazon Prévia está convocando no período de 4 de julho a 15 de agosto, em caráter de urgência, os aposentados e pensionistas do Estado que não se recadastraram no exercício de 2015 para fins de atualização cadastral sob a pena de suspensão do benefício. 5h53. O bairro do Mauazinho terá seu arraial nesta sexta e sábado, na Rua Magalhães, sob a coordenação de Amarilson e do Lílio. Segundo Gerson Lopes, que é coordenador maior do evento, a festa julina do Mauazinho contará com a presença de diversas atrações e danças folclóricas a partir de hoje, sempre no horário de 19 às 11h50. Neste sábado, na Praça da Polícia, no coreto do projeto Jaraqui, palco do projeto que leva este mesmo nome, de 10 às 12 horas, as mulheres militantes do movimento Grito dos Inocentes, que denuncia a brutalidade contra as crianças e jovens do Amazonas, resolveram ampliar sua luta, passando a exigir providências imediatas contra a violação dos direitos das crianças e também das mulheres, que sistematicamente vêm sendo estupradas e até mesmo assassinadas barbaramente, assim como as crianças e jovens no nosso estado. Na mesma oportunidade, será denunciado o desmonte da Polícia Federal como Polícia de Estado, que até a presente data não consegue contratar os novos delegados concursados. Moradores recolhem 1,5 toneladas de lixo. A repórter Thaís Gama diz onde isso aconteceu. Bom dia. Moradores de 7 comunidades do Baixo Rio Negro recolheram 1,7 toneladas de material reciclável no primeiro semestre de 2016. Os resíduos, que teriam como destino aterro ou incineração, ambos danosos ao meio ambiente, serão destinados a uma cooperativa de catadores em Manaus. A medida foi uma iniciativa da Fundação Amazonas Sustentável, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e também outras empresas privadas. O projeto de gerenciamento de resíduos sólidos tem como único objetivo incentivar o consumo consciente e a mudança de atitudes, além de hábitos da comunidade, especialmente em relação ao manuseio adequado de resíduos sólidos produzidos nas casas e nas comunidades ribeirinhas. Integram as atividades das comunidades Três Unidos e São Tomé, ambos da área de proteção ambiental da APA Rio Negro, Pagodão, Santa Maria, Chita, São Sebastião, Nova Canaã e Boa Esperança, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista. As 7 comunidades foram contempladas em março de 2016 com postos de entrega voluntária. Em 2014, foi construído um centro de triagem de resíduos sólidos na comunidade Três Unidos. O espaço conta com 2 prensas manuais doadas pela empresa e também um espaço para armazenagem de materiais prensados. E falando em bons gestos, o Núcleo Social Tomás de Aquino convida a comunidade a participar do Arraial do Amor, um evento beneficente que vai arrecadar recursos financeiros para entidades filantrópicas de Manaus. A festa está agendada para o próximo dia 16 de julho no Parque do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, a partir das 19 horas. O Arraial do Amor terá a apresentação de danças típicas e comidas tradicionais do período junino. Thaís Gama, direto da Central de Jornalismo, para o Jornal da Manhã. 5h56 em Manaus. A Secretaria Municipal de Saúde publicou ontem a nomeação de 50 farmacêuticos com especialização em análises clínicas aprovados no concurso público realizado em 2012. A nomeação é realizada às vésperas de vencer o prazo final de homologação do certame em julho deste ano. A Universidade do Estado do Amazonas realizará nesta sexta-feira a abertura da 3ª edição dos Jogos Universitários da UEA. A solenidade será realizada às 19 horas na quadra da Escola Superior de Tecnologia, na Avenida Darcy Vargas. A competição ocorrerá entre os dias hoje e até o dia 9. Em Manaus se reunirá cerca de 1.500 acadêmicos de 8 municípios do Amazonas. As atividades são coordenadas por acadêmicos dos cursos de Educação Física, Medicina, Odontologia, Enfermagem e Engenharia de Controle e Automação. O prefeito de Manacapuru, Jaziel Nunes de Alencar,
cumpre hoje a última etapa da entrega de obras na área de esporte, saúde e educação do município. Desde a última quarta-feira, o prefeito vem realizando inaugurações e já entregou uma academia pública, 2 unidades básicas de saúde, UBS, e hoje encerra o pacote com a entrega de 2 obras que ficaram como legado de sua administração. Logo mais a partir das 16 horas, o prefeito estará no bairro do Biribiri, entregando uma creche para acolher todas as crianças do bairro, dando oportunidade para muitas mães que precisam trabalhar. Às 17h30, o prefeito estará no Cais do Porto, onde fará a entrega de uma unidade básica de saúde fluvial. A UBS Fluvial é um navio hospital que comporta uma ou mais equipes de saúde da família, equipada com os materiais necessários para atender a população ribeirinha do interior do município. Essa embarcação deve funcionar no mínimo 20 dias por mês em área delimitada para atuação, compreendendo o deslocamento fluvial até as comunidades e o atendimento direto à população interiorana. Mesmo com poucos recursos em tempos de crise, o prefeito de Itacoatiara, Mahmoud Ahmed Filho, disse ontem que vem conseguindo trabalhar em busca de melhorias em todas as áreas da administração, principalmente na saúde e educação. Ontem, Mahmoud entregou mais uma escola na zona rural, desta vez na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na estrada da Rondon, quilômetro 3, ramal do Cararazinho, que recebeu o nome de Escola Municipal Antônio da Silva Franco. 5h58 em Manaus. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Web AmazonVideo.com. Rádio Alternativa de Alvarães. Rádio Altazes FM de Altazes. Rádio Bolhuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Vale do Rio Madeira ao Maitá. Rio Madeira de Banicoré. Rádio Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Rádio Nova FM de Beruri. Urucará FM em Urucará. Rádio Açaí FM de Codajás. Rádio Independência de Maués. Estação Gospel 7 em Manacapuru. Rádio Tupã FM, eu e você, amplitude modulada em Boca do Acre. Rádio Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Rádio Iranduba.net. Voz 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. São Salvador na Estrada de Balbina. Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampaio em Altazes. Comunitárias Beruri, Josivã em Beruri. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Cabocla Vila do Caviana. Show dos Bairros em Altazes. Portal em Amundá.web Rádio. Voz Amiga do Lago do Libão. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Reconquista, bairro Novo Maracá e Manacapuru. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. Agora 6h02 em Manaus. A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã de hoje ligada a Lava Jato e tem como um dos alvos o doleiro Lúcio Funaro ligado a Eduardo Cunha. A polícia deve cumprir mandado de prisão contra Funaro. Daqui a pouco, mais detalhes sobre mais uma operação da Polícia Federal ligada à Lava Jato. Temos informações com o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Paulo, amigo da Difusora. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE, atualizou ontem, Paulo, o número de eleitores do Estado para as eleições agora de outubro nos municípios do Amazonas. Aqui na região, Irunepé, o maior número de eleitores, 20.882, Carauari com 18.603, Jutaí, aqui no sudoeste, 11.728, Envira com 11.244, Guajará com 9.392, Ipixuna com 10.677 e Juruá com 6.993, Itamaraty com 6.529 e no total, Paulo, municípios aqui do Vale do Juruá, no sudoeste do Amazonas, somam mais de 180 mil votos aí aptos às eleições do dia 2 de outubro próximo nos municípios do Amazonas. Nós passamos aqui apenas aos municípios da região sudoeste do estado do Amazonas. No interior, Paulo, Manacapuru e Itacoatiara somam os maiores números de eleitores do interior do estado do Amazonas. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, sudoeste do estado, Irunepé, para o Jornal da Manhã. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, muito obrigado pelas informações. 6h04 em Manaus.
Na próxima segunda-feira, a Escola de Contas Públicas do Estado do Amazonas dá início ao curso de Gestão de Regime Próprio e Previdência para jurisdicionados e servidores do Tribunal de Contas. Para os jurisdicionados, a Escola de Contas disponibilizou 80 vagas e para os servidores do TCE, 20 vagas. O curso segue até o dia 8 de julho e será ministrado pelo técnico de controle externo do TCE, João Afonso da Silva Araújo. Instituições públicas e privadas, órgãos reguladores, conselhos, entidades de classe e movimentos sociais que atuam na área de saúde estarão reunidos nesta sexta-feira, dia 1º, às 10 horas, na Assembleia Legislativa do Estado para debater com a sociedade civil a situação da saúde pública nacional no atual contexto político e os possíveis reflexos destas políticas públicas na rede de saúde local. Para o autor da audiência pública, deputado Sinésio Campos, do PT do Amazonas, o debate em torno do SUS é urgente e necessário, sobretudo em solo amazônico. A Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, e o Instituto Butantan de São Paulo iniciaram ontem em Manaus os testes da vacina contra a dengue, que está sendo desenvolvida pela Instituição de Pesquisa Paulista com apoio do Ministério da Saúde. A fundação é um dos 14 centros de pesquisa escolhidos no Brasil para executar esta que é a terceira e última fase dos estudos sobre a vacina, antes que ela possa ser submetida à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para registro. O anúncio dos testes na capital amazonense aconteceu na Unidade Básica de Saúde Arthur Vigílio Filho, da Secretaria Municipal de Saúde, que será parceira da FMT no estudo em Manaus. Na ocasião, foram vacinados os primeiros voluntários. 6h06. O programa Amazonas Itinerante inicia atendimento no interior do Amazonas nesta sexta-feira. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. O programa Amazonas Saúde Itinerante da Secretaria Estadual de Saúde realiza a partir de hoje, sexta-feira, até a próxima terça-feira, dia 5, uma jornada de consultas de oftalmologia no município de Juruá, distante mais de 1.029 quilômetros de Manaus. A previsão, de acordo com o secretário estadual de Saúde, Pedro Elias, é que sejam realizados aproximadamente 300 atendimentos no município. De acordo com o próprio secretário de Saúde, os pacientes que serão atendidos já passaram por triagem nas unidades básicas de saúde de Juruá. De 5 a 10 de julho, as ações do programa Amazonas Saúde Itinerante serão realizadas em Tefé, que é distante a mais de 570 quilômetros de Manaus. No município, a previsão é que sejam ofertadas 400 consultas oftalmológicas. Neste ano, as ações do programa já foram levadas aos municípios de Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Apuí, Silves, Beruri e Coari, totalizando mais de 4.000 atendimentos. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6h07. O Ministério Público Militar abriu inquérito para investigar as circunstâncias do abatimento da onça ocorrido nas dependências do Centro de Instrução de Guerra na Selva no último dia 20 de junho, logo após a passagem da tocha olímpica pelo local. A sindicância foi aberta na última segunda-feira, mas só foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. No documento, a Promotoria Militar solicita ao Comando Militar da Amazônia esclarecimentos sobre o ocorrido para tomar as medidas cabíveis. A morte do animal gerou repercussão negativa em nível nacional e até internacional, com profundas críticas à conduta dos militares. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quinta-feira os números do 48º informe epidemiológico com a atualização dos dados sobre os Iruvicas aqui em Manaus. Conforme o documento, foram notificados 4.969 casos até o último dia 28 de junho, sendo 2.095 casos confirmados da doença. Foram descartados outros 2.315 casos. Outros 559 casos estão em investigação. Ainda segundo o informe, entre as mulheres grávidas que representam um grupo de atenção prioritária por conta do risco de microcefalia em bebês cujas mães foram expostas ao vírus, o número de casos suspeitos de Zika chega a 979. Desse total, 322 foram confirmados, 541 foram descartados e 110 ainda estão em investigação. Após intensa articulação com as empresas aéreas no sentido de buscar soluções para recuperar os voos que foram tirados de Manaus por conta da crise financeira, a presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas,
Oreni Braga, informou que a partir de hoje, a malha aérea que serve a capital do Amazonas ganhará o primeiro fruto dessas negociações. De acordo com Oreni, a partir desta sexta-feira, a empresa Azul Linhas Aéreas começa a operar um novo voo ligando Manaus a Fortaleza. O voo já foi autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil e terá 3 frequências semanais. Essa é a primeira novidade da Azul. Outras virão ao longo desse segundo semestre, informou a titular da Amazonas Tour. Os voos que a empresa aérea TAM, agora Latam, retirou da cidade retornam a partir de setembro. No dia 1º de setembro, retorna o voo Manaus-Miami. No dia 2, Manaus-Rio de Janeiro e Manaus-Boa Vista. E a polícia vai apurar o delito de favorecimento prisional para saber quem introduziu 3 aparelhos celulares e 2 carregadores na cela onde estão presos os prefeitos de Quari, Adair Pinheiro de Iranduba, Chinaike Medeiros e de Santa Isabel do Rio Negro. Mariolino Siqueira estão presos do Comando de Policiamento Especializado CPE da PM por envolvimento em um esquema de corrupção. Durante os depoimentos no 10º DIP, Adair Pinheiro e Chinaike Medeiros negaram a posse dos objetos. De acordo com o delegado plantonista do 10º Distrito Integrado de Polícia, DIP, Samir Freire, o terceiro suspeito, ex-prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira, ainda será ouvido. O delegado informou que Mariolino está bastante debilitado por problemas de saúde, por isso deverá ser ouvido em outro momento. Após uma revista surpresa feita pelo Comando de Policiamento Especializado às 6h30 de ontem, na cela onde estão presos os ex-prefeitos, foram encontrados 3 aparelhos celulares, 2 carregadores e uma quantia de R$100. O delegado disse ainda que durante os depoimentos os 2 suspeitos negaram a posse dos objetos. Com isso, ele explicou que os celulares serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnico-Científica para descobrir quem deve ser os donos do material apreendido. Samir Freire informou que os donos dos celulares poderão responder por medidas administrativas previstas na Lei de Execução Penal. O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, João Mauro Bessa, atendeu a um recurso especial com pedido suspensivo da Procuradoria-Geral do município contra a decisão do desembargador Ari Moutinho, que concedeu em abril o reajuste de 12,37% da tarifa do transporte em Manaus. Segundo o Procurador-Geral do município, Marcos Cavalcante, com a decisão, a tarifa do transporte permanece no valor de R$3 e não de R$3,54, como pretendia cobrar o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, a partir desta sexta-feira, hoje, dia 1º de julho. O recurso especial com pedido suspensivo foi interposto pela PGM na última quarta-feira, após a segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça determinar o reajuste imediato da tarifa do transporte público na capital. Na ocasião, o Sinetran anunciou que o novo valor passaria a ser cobrado a partir desta sexta-feira. O prefeito Arthur Neto, que estava inaugurando uma academia ao ar livre na Ponta Negra, assim que soube da decisão da Justiça, entrou em um ônibus e arrancou o anúncio da tarifa em um dos coletivos. Minha briga é pelo povo de Manaus. A justiça foi refeita e agradeço ao desembargador, disse o prefeito. Agora 6h12. Comandante da PM desmente desativação. 6h14 em Manaus. Polícia. Após matérias divulgadas pela imprensa local dando conta que o programa Ronda nos Bairros tinha acabado, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Augusto Sérgio Farias Pereira, negou a informação ontem. Por meio de nota, o chefe da Polícia Militar esclareceu que o programa Ronda nos Bairros, lançado em 2010, continua em atuação fundamentado na polícia comunitária de forma interativa com a população. Ele ressaltou que por dia, além dos 600 policiais empregados nas SINCONs, vinculados ao comando da Polícia Militar, ao comando de policiamento metropolitano, também conta com o reforço de policiais das outras unidades do órgão, como Força Tática, ROCAM, Batalhão de Trânsito, Batalhão Ambiental e outros que atuam integrados nas ações de combate à criminalidade na capital. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros procuram informações sobre o paradeiro de Vinícius Roberto de Lima Cosactes, de 18 anos, suspeito de matar e decapitar o vigia Marcos Antônio de Queiroz Filho, de 24 anos. Segundo o delegado Ivo Martins, um mandado de prisão preventiva foi expedido na última quarta-feira pela juíza do primeiro tribunal do júri, Misa Thelma de Oliveira Cunha. O crime aconteceu na madrugada do dia 19 de junho, em um terreno localizado na rua Itaguá, conjunto Parque das Laranjeiras.
Vinícius foi decapitado e teve a cabeça deixada a 10 metros do local. Segundo testemunhas, no dia do crime, Vinícius e Marcos estavam bebendo e foram para o terreno em que o vigia trabalhava há cerca de 3 semanas. Ninguém sabe depois o que aconteceu. Um homem ainda não identificado, com aproximadamente 35 anos, foi espancado até a morte na madrugada de ontem por um grupo de 10 moradores após tentar assaltar uma casa na Avenida Brasil, no bairro da Compensa. Por volta das 4 horas da manhã, o homem invadiu a casa de uma família para roubar alguns objetos da residência. No entanto, os vizinhos viram o suspeito tentando fugir pelo telhado e chamaram a polícia. O homem caiu da parte de cima da casa e os moradores começaram a agredi-lo. Diego Cardoso da Silva, de 17 anos, foi assassinado com 3 tiros no tórax nesta quinta-feira na rua Rio Atumã, comunidade São Sebastião, no bairro de Petrópolis, por 2 homens não identificados, de acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A motivação é desconhecida para a polícia. De acordo com o morador do bairro, que pediu para não ter o nome divulgado, Diego estava conversando com 4 amigos ainda não identificados pela polícia quando os atiradores chegaram ao local. Andando, dispararam em direção ao adolescente e fugiram, correndo em direção a um hip-hop. Jonei Melo da Silva, de 21 anos, Emerson de Aquino Azevedo, 27, Tiago Liberato de Souza, de 21 anos, foram presos ontem após confessar a tentativa de assalto a um mercadinho na quarta-feira no União da Vitória, que culminou na morte do sargento reformado da Polícia Militar, Sebastião Figueira da Silva, de 46 anos, atingido com 2 tiros na cabeça. Ele foi levado para o hospital e morreu ontem de manhã. 6 horas e 18 minutos em Manaus. Um fuzileiro naval de 28 anos foi assassinado com 6 tiros na rodovia federal BR-319, no bairro do Distrito Industrial. O crime aconteceu por volta das 9 horas de ontem, quando o cabo da Marinha retornava do trabalho. De acordo com informações repassadas por policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a ocorrência, o militar voltava para a casa do Comando Naval em sua motocicleta quando foi abordado por 3 homens em um carro de placa não identificada. Segundo informações de testemunhas, um dos suspeitos disparou contra a mão do militar, que perdeu o controle da motocicleta e caiu. Com a queda, os homens desceram do veículo e dispararam mais 5 tiros contra o fuzileiro, que morreu na hora. Os projéteis acertaram a cabeça, braço e abdômen da vítima. Após a execução, eles fugiram do local. Testemunhas informaram para a polícia que o fuzileiro vinha sendo ameaçado de morte há algum tempo, mas ainda não se sabe o motivo. O caso foi registrado no 7º DIP e será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Um homem de 37 anos foi morto a tiros na rua 18 de outubro, bairro da Compensa 2. O crime ocorreu por volta das 21 horas. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos do homicídio ainda não foram identificados. De acordo com a PM, a vítima estava encostada em um carro estacionado quando foi abordada e atingida pelos disparos. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas o homem morreu no local. A PM informou que a vítima seria usuária de drogas e que devia uma quantia em dinheiro. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Iranduba vive dias de terror. Assaltantes invadem loja, agridem funcionários e roubam dinheiro, celulares e uma motocicleta. Quem tem os detalhes é J. Rai. 2 homens armados assaltaram por volta das 17h40 de ontem a loja Tevelar, localizada no início da rodovia Carlos Braga, aqui em Iranduba. Segundo o gerente Miqueias da Costa Soares, por volta das 15 horas, uma mulher e um homem portador de deficiência física estiveram na loja se passando por clientes, dizendo que pretendiam comprar um aparelho de ar-condicionado financiado.
Pouco menos de 2 horas depois... Nós estávamos fechando a loja e o vendedor estava lá na frente, eu estava pegando o dinheiro no caixa, foi guardar o dinheiro no cofre, né? Eles já renderam os 2 vendedores que iam entrou anunciando assalto e renderam a gente, né? Eu deitei no chão e queria o dinheiro, né? Como a gente não tem o poder da chave, né? Eu falei para ele que a chave ficava a poder da transportadora. Nisso ele não acreditou nas minhas palavras, ele me deu uma coronhada que sangrou. Também bateu o vendedor na hora. Isso deu em torno de 5 a 10 minutos nessa duração dele, né? Segundo o gerente da TV Lar, os bandidos levaram cerca de 30 aparelhos celulares novos, mais os celulares dos funcionários, 10 relógios, aproximadamente R$ 1.800 em dinheiro e ainda obrigaram um funcionário da loja a entregar a chave da moto dele para a dupla fugir. A polícia foi acionada e cerca de 20 minutos depois, uma guarnição da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar prendeu em um terreno baldio no ramal do Ouro Verde, aqui perto da cidade, Messias Rocha Correia, Cláudia Fernanda Bezerra da Silva, Galdino Araújo Coelho e Alexandre Azevedo Costa, todos maiores de idade, residentes nos bairros Compensa e João Paulo, em Manaus. A quadrilha foi conduzida à delegacia do 31º DIP, onde foi flagranteada e segue presa. Segundo informações das polícias militar e civil, pelo menos um membro da gangue ainda está foragido. Ele estaria com as armas usadas no assalto e a maior parte dos objetos roubados da loja. Com os assaltantes presos, foram encontrados 4 celulares, baterias, carregadores, dinheiro e a moto pertencente ao funcionário da TV Lar de Iranduba. Enquanto isso, a picape S10 preta de placas OAF 6946, pertencente à professora Rosenilda de Souza Costa, que teve a casa invadida por bandidos aqui em Iranduba na manhã da última quarta-feira, ainda não foi localizada. Por recomendação de familiares, a servidora pública que mora sozinha mudou de endereço no dia de ontem. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h23 em Manaus. O Jornal da Manhã está acompanhando mais uma operação da Polícia Federal nesta manhã. A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã de hoje como parte da Lava Jato. Um dos alvos é o doleiro Lúcio Funaro, ligado a Eduardo Cunha. A polícia está cumprindo um mandado de prisão contra Funaro. Além disso, há mandados de busca e apreensão nas empresas do grupo JBS Friboi. A ação desta manhã se baseia nas informações da delação premiada de Fábio Cleto, ex-vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa Econômica Federal. Fábio Cleto também é aliado de Cunha. Policiais saíram às ruas para cumprir mandados nos estados de São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Em um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar Cunha, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirma que aliados do presidente da Câmara afastado apresentaram mais de 30 requerimentos de convocação, solicitação de documentos e pedidos de auditorias em diversas comissões da Câmara, inclusive na CPI da Petrobras, para pressionar o grupo empresarial Chaim e beneficiar o doleiro Lúcio Funaro. O grupo Chaim foi contratado pela empresa Sebel, Centrais Elétricas Belém, para fazer a obra da hidrelétrica. Houve um acidente, uma barragem se rompeu, provocando uma disputa judicial. Lúcio Funaro, representando a Sebel, cobrou o prejuízo da Chaim no valor de R$1 bilhão. E para conseguir o pagamento, teria contado com a ajuda do presidente da Câmara para pressionar a Chaim. Funaro, segundo a investigação, pagou para Eduardo Cunha por meio de 3 empresas 2 carros, no total de R$180 mil no ano de 2012. Só isso. 6h25 em Manaus. Agora 6h26 em Manaus. Loteria. Aqui na concurso 4.119, acumulou, Eduardo. As dezenas sorteadas foram estas: 21, 44, 66, 74 e 77. 3 dobradas: 21,
44 66 74, outra dobrada, 77. A estimativa de prêmio para o concurso de hoje é de R$4,5 milhões de reais. Quem fez a quadra foram 67 apostadores, cada um recebe R$7.339,28. Os 6.382 que fizeram o terno recebem R$115,86. E o pessoal do Duque, Eduardo? Foram 140.988 apostas. Cada um recebe, atenção, R$2,88. Grande prêmio, R$2,88 no Duque da Quina. Vamos à dupla cena, concurso 1511, que acumulou no primeiro e no segundo sorteio. Dezenas no primeiro sorteio. 13. 16. 25. 28. 29. E 34. Repetindo os números da dupla cena no primeiro sorteio. 13. 16. 25. 28. 29. A título de curiosidade, o sorteio foi realizado no Caminhão da Sorte, que está em Limoeiro, lá em Pernambuco. Vamos ao segundo sorteio. 01. 34. 35. 36. 43. E 45. Repetindo. 01. 34. 35. 36. 43. E 45. E finalmente vamos à Time Mania, concurso 897. Acumulou também. Time do coração foi o Rio Branco do Espírito Santo. As dezenas sorteadas foram estas: 21, 29, 34, 37, 55, 59 e 67. Repetindo: 21, 29, 34, 37, 55, 59 e 67. Agora 6h29 em Manaus. Esportes. O meia Paulo Henrique Ganso sofreu uma lesão na coxa direita e vai desfalcar o São Paulo contra o Atlético Nacional no dia 6 pela primeira partida das semifinais da Libertadores da América. Ele também pode ficar de fora do jogo de volta no dia 13 na Colômbia. Ganso se machucou no segundo tempo da vitória por 2-1 contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Aprovado nos exames médicos, o atacante Rafael Sobis assinou nesta quinta-feira contrato até o fim de 2019 com o Cruzeiro e já tem data marcada para ser apresentado. No próximo domingo, às 10 horas, no horário de Brasília, lá no Mineirão, pouco antes da partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos aos jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro 5, olha lá o Botafogo 3. Santa Cruz 0, jogando em casa, perdeu de novo para a Ponte Preta, 3-0. Palmeiras 4, Figueirense 0. O Palmeiras lidera a competição com 25 pontos. Em cobrança de tiros diretos da marca do pênalti, Portugal venceu a Polônia após empate de 1-1 no tempo normal e prorrogação. O adversário dos portugueses na semifinal sai do jogo entre Bélgica e País de Gales e se enfrentam hoje às 15 horas no horário de Manaus. Agora 6h30. 6h32 em Manaus. Últimas notícias. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, subiu 1,03% com 51.526,93 pontos. Esta é a terceira alta seguida da Bovespa, que termina o semestre com valorização de 18,86%. Já o dólar teve queda de 0,73%, cotado em R$ 3,21. Esse é o menor valor da moeda desde 21 de julho de 2015. No semestre, a queda acumulada é de 18,61%. O real terminou o primeiro semestre deste ano com ganho de 19,59% frente ao dólar no mercado à vista, na casa dos R$ 3,18. A moeda brasileira liderou o ranking global de valorização neste ano. Somente em junho, o real teve alta de 11,46%, também na liderança do ranking mundial. Foi o maior salto mensal desde abril de 2003, mais 13,23%. A queda nas vendas do comércio varejista do Amazonas provocou o fechamento de dezenas de estabelecimentos comerciais aqui na região. De janeiro a abril deste ano, aproximadamente 192 lojas do setor fecharam as portas no estado, segundo informações da ACA.
Todos os segmentos do comércio varejista foram afetados com a crise e o Amazonas sofre duplamente com o atual cenário econômico. 6h34 em Manaus. IBGE vai divulgar às 9 horas de hoje o balanço da produção da indústria em maio. Em abril, o setor registrou alta de 0,1%, segundo mês de expansão. A queda acumulada no ano chega a 10,5%. O Ministério do Desenvolvimento divulga os números de junho da balança comercial, que mostrarão quanto o país exportou e importou no mês passado. Em maio, as vendas ao exterior superaram as compras em 6,43 bilhões de reais. O superávit foi o melhor resultado registrado para o mês em 28 anos. No período de janeiro a maio deste ano, o segmento supermercadista aqui do estado registrou queda de até 30% nas vendas em relação ao mesmo período de 2015. O resultado negativo, segundo os empresários, é atribuído à crise econômica que atinge diretamente o poder de compra do consumidor, que assumiu uma outra postura mais criteriosa na hora de escolher o produto a ser adquirido. Saem do mercado brasileiro a partir de hoje as lâmpadas incandescentes entre 41 e 60 watts. A substituição está sendo feita de forma gradativa desde 2014, já que a tecnologia é considerada antiga e pouco eficiente. Comerciantes que não atenderem à legislação podem ser multados. O Ministério do Desenvolvimento vai divulgar os números de junho da balança comercial que mostrarão quanto o país exportou e importou no mês passado. Em maio, as vendas ao exterior superaram as compras em 6,43 bilhões. O superávit foi o melhor resultado registrado para o mês em 28 anos. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulga hoje a pesquisa Ibope do segundo trimestre com a avaliação dos brasileiros sobre o desempenho do governo federal e o grau de confiança no presidente em exercício Michel Temer. 14 estados do Norte e Nordeste vão pedir ao governo federal o repasse de 8 bilhões ainda neste ano para compensar queda de receitas. Em carta enviada ontem ao presidente interino Michel Temer e ao ministro Henrique Meirelles da Fazenda, os estados argumentaram que o Fundo de Participação dos Estados vem registrando perdas desde 2011, quando ganhou força a política de renúncia fiscal sob Dilma Rousseff. As renúncias ocorreram sobre impostos como IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, cuja receita é dividida com estados e municípios. Os governadores alegam que os estados do Norte e Nordeste têm que ser tratados de maneira diferenciada na crise, pois suas economias são menos dinâmicas e estão sofrendo com mais intensidade com a recessão. O principal argumento é que a taxa de desemprego no Nordeste é a maior do país. A sobrecontratação das distribuidoras deve ser tratada por um conjunto de medidas ou um coquetel de remédios, como destacou o diretor da ANEEL, Tiago Correia. Ele lembrou que algumas medidas já foram tomadas pela autarquia e salientou que parte delas deve ser autorizada pelo Ministério de Minas e Energia, como alterar o montante de reposição, eventualmente regulamentar a venda de excedente pelas distribuidoras para o mercado livre e para a Argentina. O Ministério está trabalhando com um monte de hipóteses, disse ele. O Conselho Monetário Nacional decidiu nesta quinta-feira fixar a meta central de inflação em 4,5% para 2018. Trata-se da mesma meta central adotada pelo governo federal desde 2005. Essa decisão é importante porque o Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central define a taxa de juros Selic para atingir a meta de inflação fixada pela CMN. Atualmente a Selic está em 14,25% ao ano, patamar mais alto dos últimos 10 anos. O Conselho Monetário Nacional também anunciou que manteve para 2018 os mesmos intervalos de tolerância para a meta de inflação previstos para 2017. 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Assim, o piso será de 3% e o teto de 6%. A presidente afastada, Dilma Rousseff, disse que Lula vai ser o candidato do PT à presidência em 2018. A declaração foi feita em entrevista à revista francesa L'Express. Questionada sobre como ela vê e espera a possível confirmação do impeachment, Dilma disse que se sente injustiçada pela forma como foi tirada do poder.
O Supremo julga se a dívida dos estados com o governo federal deve ser reajustada por juros compostos como é atualmente ou simples. A análise será feita após o presidente em exercício Michel Temer suspender até o fim de 2016 o pagamento das parcelas mensais. Os indicadores de confiança empresarial divulgados ontem pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, sugerem que o pior ficou para trás na percepção sobre a atividade econômica, sobretudo por causa de mudanças no governo federal. O fato de alta da confiança ter sido puxada pelas expectativas para o futuro e ter havido uma aceleração em maio e junho sugerem a associação da percepção dos empresários com o afastamento da presidente Dilma Rousseff e a nomeação do vice Michel Temer como presidente em exercício, pontuou o consultor do Instituto Brasileiro de Economia e analista de sondagem e serviços Silvio Salles. Mais cedo, a FGV informou que o índice de confiança de serviços subiu 1,9 ponto em junho ante maio para 72,4 pontos. Com isso, o indicador subiu 1,6 pontos no segundo trimestre ante o primeiro. Como o Jornal da Manhã vem divulgando desde as 6 horas, a Polícia Federal realiza uma operação na manhã de hoje em ao menos 3 estados, São Paulo, Rio, Pernambuco e no Distrito Federal. O doleiro Lúcio Bolonha Funaro foi preso em São Paulo. De acordo com investigadores da Operação Lava Jato, ele é ligado a Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara dos Deputados. Essa operação da Lava Jato é baseada em delação de Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa, indicado por Cunha, de acordo com informações divulgadas ainda há pouco. Na negociação para uma delação premiada, Cleto confirmou a existência de pagamentos de propina ao presidente afastado da Câmara em troca da liberação de verbas do Fundo de Investimentos do FGTS. Carros da Polícia Federal foram vistos na sede da JBS na manhã desta sexta-feira em São Paulo. Segundo a Folha de São Paulo, a empresa é um dos alvos da operação de hoje. Em Recife, no Rio de Janeiro e em Brasília, os mandados são de busca e apreensão. Em Pernambuco, os mandados são cumpridos em uma construtora. No Distrito Federal, no escritório do lobista Milton Lira, ligado ao presidente do Senado, Renan Calheiros. As decisões para essa operação foram tomadas pelo ministro Teori Savassi, que é responsável pela Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A ação faz parte da Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República. 6 horas 41 minutos em Manaus. Consultada pela Organização dos Estados Americanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu não se pronunciar a respeito do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A consulta foi feita no dia 19 de maio pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, Luiz Almagro, após ele se reunir com os senadores e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, e não receber respostas contundentes sobre o que poderia motivar o afastamento de Dilma, segundo o dirigente. A Corte decidiu por unanimidade não emitir sua opinião consultiva, alegando que o pedido que citava o caso do Brasil é muito específico e foge às funções das opiniões consultivas do órgão, que teriam de ter caráter mais generalista. O documento cita também que o processo ainda corre no Senado brasileiro e que um comentário sobre o tema seria prematuro, porque implicaria pronunciar-se sobre um assunto que ainda não foi resolvido a nível interno. O ministro Teori Savassi do Supremo Tribunal Federal enviou nesta quinta-feira para o juiz Sérgio Moro, da primeira instância, uma investigação sobre o ex-senador Delcídio do Amaral, relacionada com a compra pela Petrobras da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, no ano de 2006. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal a atuação do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, na condução do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. No mesmo documento, Janot criticou a ação da defesa da petista que buscava anular o processo no Congresso Nacional. Os atos praticados até aqui possuem consistência e fundamentação jurídica mínimas aptas à deflagração do processo, escreveu o procurador sobre o ato de Cunha, que iniciou o impeachment em dezembro do ano passado. Um dos 3 peritos designados pela Comissão do Impeachment do Senado, o servidor da Casa, Diego Prandino Alves,
afirma que o laudo feito pela junta não isenta Dilma Rousseff do episódio das pedaladas fiscais. Segundo ele, a perícia divulgada na segunda não identificou ação direta da presidente afastada do caso, mas não analisou possível omissão por parte da petista. A perícia não isenta ninguém de responsabilidade, disse ele. O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal enviou nesta quinta-feira para o juiz Sérgio Moro, da primeira instância, uma investigação sobre o ex-senador Delcídio do Amaral. A presidente afastada Dilma Rousseff decidiu não depor pessoalmente a comissão do impeachment do Senado na próxima quarta-feira, dia 6. Seu advogado, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, deve falar no lugar da petista. Dilma não era obrigada a comparecer no depoimento agendado para a próxima semana. E, aliás, avaliam que, caso seja para ir pessoalmente ao Senado, que o faça no plenário, não na comissão especial. O presidente em exercício Michel Temer sancionou nesta quinta-feira a lei aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional que prevê regras para a gestão das empresas estatais. A sanção foi publicada na madrugada desta sexta-feira da edição de 1º de julho do Diário Oficial da União com 10 vetos. O mundo agora. O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu nesta sexta-feira no mercado de futuros de Londres cotado a $50,04. Alta de 0,72% em relação ao fechamento da quinta-feira. A polícia argentina realizou buscas em propriedades da ex-presidente Cristina de Kirchner nesta quinta-feira, como parte de uma investigação sobre possível corrupção durante seus 2 mandatos, encerrados em dezembro, com a posse de Maurício Macri. A polícia turca descobriu a nacionalidade dos 3 terroristas que invadiram o aeroporto de Istambul na última terça-feira, dia 28 à noite. 44 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. O governo turco afirmou que os homens-bomba tentaram passar pelo controle de segurança do aeroporto, mas mudaram de ideia, pegaram as armas e começaram a atirar. Os primeiros vídeos oficiais foram divulgados. Um deles mostra um dos terroristas discutindo e atirando contra um policial à paisana. Outra câmera flagrou o momento em que um dos homens chegou abrindo fogo. Um seria russo, os outros 2 do Uzbequistão e do Quirguistão, países da ex-União Soviética com uma grande população muçulmana. A sonda Juno se aproxima sem problemas de Júpiter após ter entrado em seu campo magnético e está preparada para começar a orbitar o planeta a partir do dia 4 de julho, informou a NASA. Um sacerdote hindu foi assassinado a facadas nesta sexta-feira na província de Kura, no sul de Bangladesh, no 4º ataque contra esta minoria religiosa em menos de um mês e no meio da onda de ações extremistas que castigam o país, informou uma fonte oficial à agência F. O Ministério para Situações de Emergência da Rússia informou nesta sexta-feira que um avião-tanque Il-76 com 10 pessoas a bordo que combatia um incêndio florestal no extremo oriente do país está desaparecido com 10 pessoas a bordo. Uma pessoa morreu e outras 20 ficaram soterradas nesta sexta-feira por causa de um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas em uma vila na província de Guizhou, no noroeste da China, informaram as autoridades locais. O deslizamento de terra aconteceu na aldeia de Pianpu após mais um temporal que tem afetado a região nos últimos dias. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Temer sanciona a lei de responsabilidade das estatais. A Folha de São Paulo. Real sobe 20% no semestre, maior valorização global. Bolsa ganha 19%. O Estado de São Paulo. Justiça bloqueia 19,5 milhões de contas do Facebook. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Bolsonaro é chamado de estuprador e fascista no aeroporto de Brasília. O Valor Econômico. Estados do Norte e Nordeste pedem ajuda de 8 bilhões de reais ao governo federal. Estado de Minas. Inadimplência atinge maior patamar em 4 anos. Recife, Jornal do Comércio. Em nota, a SDS confirma que foragido da Operação Turbulência morreu após ingerir chumbinho. Fortaleza, Diário do Nordeste. Morre 3º policial baleado em tiroteio com bandidos em Quixadá. 0 hora, Porto Alegre. Justiça bloqueia $500 milhão da Chesp, que hoje só faz manutenção básica do sistema elétrico do Nordeste. Edições impressas locais que chegam à nossa redação. O Centenário Jornal do Comércio estampa. Comércio fecha 192 lojas nos 3 primeiros meses. A crítica. Tarifa de ônibus reajuste é suspenso. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai, Hélio Ramos, Larissa Balheiro e Thaís Gama. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz Silva. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.
Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. Hoje ele esparge romantismo pelos céus da Amazônia. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h49 em Manaus. Nota de falecimento. A Rádio Difusora comunica o falecimento ocorrido ontem do senhor Raimundo Ferreira Dantas. Seu corpo está sendo velado na funerária Almir Neves da Monsenhor Coutinho, de onde sairá o féretro às 16 horas de hoje para o sepultamento no cemitério de São João Batista. Noticiamos com profundo pesar o falecimento do senhor Raimundo Ferreira Dantas. Difusora.